Você não serve mais para mim, meu marido me disse, após eu perder o movimento das pernas. Mas, ironicamente, foi ele que parou de andar com as próprias pernas. A risada dele ecoou pelo quarto, fria e cortante como um caco de vidro. O que você vai fazer? Sair correndo atrás de mim quando eu estiver na casa de outra mulher? Cada palavra era uma facada, mas a risada foi o que quebrou algo. Dentro de mim. Ali, sentada naquela cadeira de rodas que havia se tornado minha prisão, eu olhei para o homem que amava, o homem com quem construí uma vida, e não o reconheci. O rosto era o de Caio, mas seus olhos, antes cheios de carinho e admiração, agora transbordavam um desprezo que gelava minha alma. Mas nem sempre foi assim. Antes daquela risada, antes da cadeira de rodas, antes do olhar de desprezo, havia nós. Um nós que parecia inabalável, forjado no fogo e na luta. Eu me chamo Thalita, e antes de tudo isso, eu andava. Eu corria. Eu dançava com Caio na sala do nosso apartamento, celebrando cada pequena vitória. Nós nos conhecemos na faculdade. Ele, com aquele sorriso fácil e um jeito sonhador que me cativou de imediato. Eu, com uma determinação feroz de vencer na vida. Éramos o equilíbrio perfeito. Nossas economias eram poucas, mas nossos sonhos eram gigantes. O maior deles era ter nosso próprio negócio, uma empresa de consultoria que seria a nossa marca no mundo. Lembro-me das noites em claro, em nosso pequeno apartamento alugado, com cheiro de tinta fresca nas paredes que nós mesmos pintamos. A mesa da sala era nosso escritório. Caixas de pizza se empilhavam no canto e o café requentado era nosso combustível. Caio era o gênio criativo, o rosto da empresa, aquele que encantava os clientes com suas ideias. Eu era a estrategista, a que cuidava dos números, dos contratos, a que transformava os sonhos dele em planos concretos. Éramos um só. Nossa sintonia era perfeita. Um dia, meu amor, ele me disse uma noite, segurando meu rosto entre as mãos, os olhos brilhando de cansaço e esperança. Nós vamos olhar para trás. Para tudo isso, e vamos rir. Vamos estar em nossa casa, com uma lareira, e vamos brindar ao nosso império. E nós chegamos lá. Aos poucos, com muito suor e sacrifício, a empresa decolou. O primeiro grande contrato foi uma explosão de alegria. Choramos, nos abraçamos, e naquela noite, pedimos a comida mais cara do aplicativo, comendo no chão da sala porque ainda não tínhamos uma mesa de jantar decente. Aquele gosto de vitória era o mais doce de todos. Mudamo-nos para um apartamento maior em um bairro melhor. Compramos nosso primeiro carro bom. A empresa cresceu, contratamos funcionários, alugamos um escritório de verdade, com uma vista bonita e cadeiras confortáveis. Caio e eu éramos o casal poderoso, os empreendedores de sucesso. Nossos amigos nos admiravam, nossa família se orgulhava. E no meio de tudo isso, nosso amor parecia se fortalecer. Ele era meu porto seguro, e eu era o dele. Cada decisão importante era tomada em conjunto. Cada conquista era celebrada a dois. Lembro-me de uma viagem que fizemos para comemorar 5 anos de empresa. Fomos para uma praia tranquila, um lugar paradisíaco. Passamos dias inteiros conversando, fazendo planos para o futuro. Filhos. Uma casa maior. Talvez expandir os negócios para outras áreas. Ele me olhava com tanta adoração que meu coração transbordava. Eu não seria nada sem você, Thalita. Ele disse, enquanto caminhávamos pela areia ao pôr do sol. Você é minha rocha, minha inspiração, a mulher da minha vida. Eu acreditei. Cada fibra do meu ser acreditava naquelas palavras. Porque o que tínhamos era real. Eu podia sentir. Era a nossa história, escrita com nosso esforço, nosso amor. Com 33 anos, eu olhava para minha vida e sentia um orgulho imenso. Eu tinha um casamento que considerava uma fortaleza e uma carreira que era a prova da nossa união e capacidade. Eu tinha tudo. Até o dia em que tudo mudou. Era uma terça-feira chuvosa.
Eu estava voltando de uma reunião importante. Tinha fechado um contrato excelente e mal podia esperar para contar a Caio. Eu cantarolava uma música que tocava no rádio, pensando no jantar especial que faríamos para comemorar. A chuva engrossou. A pista ficou escorregadia. Lembro-me de um clarão de faróis vindo na minha direção. O som de pneus cantando no asfalto molhado. O barulho ensurdecedor de metal se contorcendo. E depois, a escuridão. Acordei em um quarto de hospital. A primeira coisa que vi foi o rosto de Caio, pálido e angustiado. Senti um alívio imenso. Ele estava ali. Estávamos juntos. Mas então, tentei me mexer. Tentei sentir minhas pernas. E não havia nada. Um vazio. Um silêncio aterrorizante onde deveria haver sensação. O pânico começou a subir pela minha garganta. Olhei para Caio, meus olhos implorando por uma resposta que eu não queria ouvir. O médico entrou logo depois, com um olhar cuidadoso e palavras que soavam distantes. Lesão na medula. Grave. Sequela. Apenas o tempo diria se seria permanente. O mundo, o meu mundo perfeito e construído com tanto esmero, desabou em um instante. E eu ainda não sabia que o pior não era o barulho do acidente, mas o silêncio que viria depois. Os primeiros dias depois que voltei para casa foram um borrão de otimismo forçado e dor. Muita dor. Não apenas a dor física, mas a dor de ver minha vida resumida a uma cadeira de rodas. Caio, no início, era o marido perfeito. Ele adaptou a casa, instalou rampas, barras de apoio no banheiro. Carregava-me no colo com um cuidado que me fazia chorar de gratidão. Nós vamos superar isso, meu amor. Juntos. Ele sussurrava no meu ouvido todas as noites. E eu, desesperadamente, me agarrava a essas palavras como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. A rotina se tornou uma sucessão de sessões de fisioterapia. Eram horas de exercícios exaustivos, de tentativas frustradas de sentir o menor formigamento nos meus pés. Cada dia era uma batalha. O fisioterapeuta, um homem gentil e paciente, dizia que a esperança era a minha maior aliada. Mas a esperança é uma chama frágil, e a minha começava a vacilar a cada dia que terminava igual ao anterior, sem sentir minhas pernas. Foi nesse cenário de luta diária que comecei a notar a mudança em Caio. Sutil no começo. Um suspiro de impaciência quando eu demorava para me ajeitar na cadeira. Um olhar rápido para o relógio quando eu precisava de ajuda para ir ao banheiro no meio da noite. Ele parou de me contar sobre o dia a dia na empresa com o mesmo entusiasmo de antes. As conversas se tornaram mais curtas, mais funcionais. Você tomou seus remédios? Tem fisioterapia amanhã? Precisa de alguma coisa? O nós estava desaparecendo, dando lugar a um você e eu cada vez mais distantes. Eu me sentia como um objeto quebrado, um estorvo na vida que ele queria continuar vivendo. Ele saía para jantares de negócios, eventos sociais da empresa, e eu ficava em casa. No começo, ele insistia para que eu fosse, mas a logística era complicada. Os lugares nem sempre eram acessíveis, e os olhares de pena das pessoas eram como agulhas na minha pele. Então, eu mesma comecei a dizer: pode ir, querido, eu fico bem. Mas eu não ficava bem. Eu ficava na sala, ouvindo o som do elevador chegando, o barulho da porta se fechando, e o silêncio que se instalava depois era ensurdecedor. A empresa, nosso sonho construído a dois, tornou-se o mundo dele, um mundo do qual eu não fazia mais parte. Eu tentava participar, pedia para ver os relatórios, dava opiniões por telefone, mas sentia que minhas ideias eram recebidas com uma condescendência disfarçada. Não se preocupe com isso agora, Thalita. Foque na sua recuperação, ele dizia, com um tom que soava mais como uma demissão do que como um cuidado. A intimidade entre nós morreu. Ele se mudou para o quarto de hóspedes, com a desculpa de que eu precisava de mais espaço e que ele não queria me acordar com seus movimentos durante a noite. No fundo, eu sabia a verdade. Ele não conseguia mais me olhar como mulher. Eu via isso em seus olhos.
O desejo havia sido substituído pela pena, e a pena, aos poucos, estava se transformando em ressentimento. Eu era um lembrete constante do que a vida dele poderia ter sido. Uma noite, a solidão e a tristeza me sufocaram. Eu rolei minha cadeira até o quarto de hóspedes e abri a porta. Ele estava deitado, virado para a parede, mexendo no celular. A luz da tela iluminava seu rosto, e ele nem percebeu minha presença. Caio? Chamei com a voz embargada. Ele se virou, assustado. Havia um quê de irritação em seu olhar. O que foi, Thalita? Aconteceu alguma coisa? Eu sinto sua falta, eu disse, as lágrimas que eu segurava há semanas finalmente rolando pelo meu rosto. Sinto falta de nós, de dormir ao seu lado. Ele suspirou, um suspiro longo e cansado. Sentou-se na cama, mas não fez menção de se aproximar. Thalita, você sabe que as coisas estão difíceis. Eu estou sobrecarregado. A empresa, a casa, você... É muita coisa. Eu sei, solucei. Mas eu sou sua esposa. Eu ainda estou aqui. Eu preciso de você. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu conhecia bem. E o que você quer que eu faça? Eu estou fazendo o meu melhor. Você acha que é fácil para mim também? Ver você assim, nessa cadeira? Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ver você assim. Não era passar por isso com você. Era ver você. Eu era um espetáculo deprimente para ele. Um fardo. Naquele momento, a ficha caiu. Ele não estava mais lutando comigo. Estava lutando contra a situação, e eu era a personificação dessa situação. Eu não disse mais nada. Apenas dei meia volta com a cadeira, o barulho das rodinhas no piso de madeira parecendo o som mais alto do mundo. Fechei a porta do meu quarto e chorei. Chorei pela perda das minhas pernas, mas principalmente, chorei pela perda do meu marido, que mesmo estando a poucos metros de distância, já estava a quilômetros de mim. A solidão dentro de um casamento é a mais cruel de todas. E eu estava mergulhada nela, afogando-me lentamente, enquanto o homem que jurou me amar na saúde e na doença me olhava como se eu fosse a própria doença. Aquele confronto no corredor foi o início do fim. Depois daquela noite, o abismo entre nós se tornou tão vasto que eu já não tinha mais forças para tentar atravessá-lo. Eu parei de perguntar sobre o seu dia. Parei de esperar por um carinho que nunca vinha. Mergulhei de cabeça na minha fisioterapia, usando a dor física para tentar anestesiar a dor da alma. Mas o desprezo de Caio era como uma infecção, espalhando-se por todos os cantos da nossa casa, da nossa vida. Ele mal olhava para mim. E quando olhava, eu via a impaciência, o fardo que eu representava. A suspeita começou como um sussurro incômodo no fundo da minha mente. Ele chegava cada vez mais tarde em casa, o cheiro de álcool e de um perfume feminino que não era o meu impregnado em suas roupas. A desculpa era sempre a mesma: reunião com clientes, fechando um novo projeto. A empresa, nosso sonho, tornou-se o álibi perfeito para ele. O nome dela era Rebeca, a nova secretária executiva. Ele a mencionava casualmente, elogiando sua eficiência, sua proatividade. Mas havia um brilho diferente em seu olhar quando falava dela. Uma vez, ele chegou em casa sorrindo, e por um segundo meu coração se aqueceu, pensando que talvez tivéssemos uma chance. Rebeca conseguiu fechar aquele contrato difícil. A garota é um gênio, ele disse, e meu sorriso murchou. A alegria dele não era para mim, era por causa dela. A confirmação veio numa noite de quinta-feira. Ele disse que teria um jantar de negócios que iria até tarde. Eu assenti, como sempre. Por volta das 10 da noite, eu estava na sala tentando ler um livro, mas minha mente não conseguia se concentrar. O notebook dele, que ele usava para trabalhar de casa, estava na mesinha de centro, ligado. De repente, a tela se acendeu com uma notificação. Uma mensagem. Meu coração disparou. Eu sabia que não devia. Sabia que era uma invasão de privacidade, mas eu não conseguia me segurar. Rolei minha cadeira até a mesa, minhas mãos tremendo. O nome Rebeca brilhava na tela.
E a mensagem era um soco na minha cara. Chegando em casa já, meu amor. Não vejo a hora de te ter nos meus braços de novo. A noite foi perfeita. Meu ar sumiu. Li e reli a mensagem, as palavras dançando na minha frente. Meu amor. Ela o chamava de meu amor. Então não era só uma aventura. Havia mais. Minhas mãos, agindo por conta própria, abriram a janela de conversa. Rolei para cima. Havia dias, semanas de mensagens. Planos, declarações, fotos. E o pior de tudo, eles falavam de mim. Acha que ela suspeita? Rebeca perguntou em uma das mensagens. A resposta de Caio me destruiu. Não. Ela vive no mundo dela, coitada. Só pensa na fisioterapia. É até melhor assim. Em outra, Rebeca perguntava se ele não se sentia mal. No começo, sim, ele respondeu. Mas depois você se acostuma. É impossível viver com alguém que é metade de uma pessoa. Eu preciso de uma mulher inteira. Metade de uma pessoa. Era assim que ele me via. Fechei o notebook com um baque surdo. Não houve lágrimas. A dor era tão profunda, tão avassaladora, que secou todas as minhas fontes. Havia apenas um frio cortante, uma clareza terrível. O homem que eu amava não existia mais. No lugar dele, havia um estranho cruel. Esperei por ele. Sentei-me na sala, no escuro, a cadeira de rodas virada para a porta. Quando ele entrou, acendi a luz do abajur. Ele levou um susto, a mão no peito. Thalita, que susto! Por que está no escuro? Ele forçou um sorriso, mas seus olhos estavam nervosos. Eu não respondi. Apenas apontei com a cabeça para o notebook na mesinha. Você teve uma boa noite? Perguntei, a voz saindo baixa e gélida, irreconhecível para mim mesma. Ele olhou para o aparelho e seu rosto ficou pálido. Ele entendeu na hora. Primeiro, veio a negação. Thalita, não é o que você está pensando. A Rebeca é só uma colega de trabalho, ela... Não minta pra mim, Caio. Eu o cortei. Não me insulte mais do que você já insultou. Eu li tudo. Sobre a metade de uma pessoa. Sobre como você se acostumou. Sobre precisar de uma mulher inteira. O rosto dele se transformou. A máscara do marido culpado caiu, revelando uma face de raiva e desprezo. Ele não tinha mais por que fingir. E se for verdade, ele disse, a voz subindo de tom. E daí? O que você esperava? Que eu passasse o resto da minha vida empurrando uma cadeira de rodas? Que eu abrisse mão de ter uma vida normal? De ter uma mulher de verdade ao meu lado? Cada palavra era um golpe. Eu sentia meu corpo todo tremer, não de medo, mas de uma dor profunda e de uma raiva que começava a borbulhar. Uma mulher de verdade? Repeti incrédula. Eu sou a mulher que construiu tudo isso com você. Esta casa, esta empresa, esta vida que você esbanja com ela. Eu estava lá quando você não tinha nada. Foi então que ele se aproximou, parando na minha frente, olhando para mim de cima para baixo, naquela cadeira. E ele sorriu. Um sorriso desprovido de qualquer calor. E disse as palavras que se queimariam na minha memória para sempre. O que você vai fazer? Sair correndo atrás de mim quando eu estiver na casa de outra mulher? Ele riu. Uma risada curta, seca e cruel. A risada que eu reviveria em meus pesadelos. Naquele instante, o amor que eu ainda sentia por ele se desintegrou, virou pó. No lugar, restou apenas o eco daquela humilhação. Ele viu a mudança no meu rosto. Viu que tinha me quebrado. E então, deu o golpe final. Deu de ombros como se estivesse falando do tempo. Quer saber da verdade, Thalita? Você não serve mais para mim. Ele se virou, foi até nosso quarto, o quarto que agora era só dele, e voltou com uma mala pequena já pronta. Ele já estava preparado para isso. Ele parou na porta, olhou para mim uma última vez e saiu, sem remorso, sem um pingo de compaixão. A porta se fechou, e eu fiquei ali, no silêncio ensurdecedor, no meio da sala da vida que eu ajudei a construir. Eu não tinha mais nada. Os dias seguintes foram um processo frio e impessoal.
Advogados. Papéis. Ele ofereceu comprar minha parte na empresa. Foi generoso, o advogado dele disse. Mas eu sabia o que era. Ele estava pagando para apagar minha história, para se livrar da metade de uma pessoa. Exausta, eu assinei tudo. Peguei o dinheiro e saí daquela casa, daquela vida. Eu não tinha mais um marido. Não tinha mais minha empresa. Não tinha mais o movimento das minhas pernas. Eu não tinha mais nada. Nos primeiros dias após assinar aqueles papéis, o silêncio era meu único companheiro. Eu me mudei para um apartamento pequeno e funcional, um lugar sem memórias, sem fantasmas. O dinheiro da venda da minha parte na empresa estava no banco, um lembrete frio e amargo de tudo o que eu havia perdido. Por uma semana, eu mal saí da cama. A dor da traição de Caio era uma ferida aberta, e suas palavras, "Você não serve mais para mim", ecoavam na minha mente como uma sentença. Eu era, aos meus próprios olhos, a metade de uma pessoa que ele descreveu. Mas então, algo mudou. Numa manhã, enquanto lutava para passar da cama para a cadeira de rodas, peguei meu reflexo no espelho. Vi uma mulher de 33 anos com olhos fundos, o rosto pálido e uma expressão de derrota. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma faísca. Não de tristeza, mas de raiva. Uma raiva pura e limpa. Raiva de Caio, por sua crueldade. Mas acima de tudo, raiva de mim mesma, por ter permitido que a opinião dele me definisse. Naquele momento, decidi que ele não teria a satisfação de me destruir. Liguei para o meu fisioterapeuta no mesmo dia. "Eu quero dobrar as sessões", eu disse, a voz firme. Ele percebeu a mudança no meu tom. A partir daquele dia, a fisioterapia se tornou minha obsessão. Cada gota de suor, cada músculo queimando, cada lágrima de frustração era um passo para longe do fantasma de Caio e um passo para mais perto de mim. A dor agora tinha um propósito. Meses se passaram nessa rotina brutal. E então, um milagre. Um dia, deitada na maca, concentrando-me com toda a força da minha alma, eu senti um espasmo minúsculo, quase imperceptível, no dedão do meu pé direito. Comecei a chorar, mas desta vez, as lágrimas eram de pura alegria. Foi o começo. Aquele pequeno tremor foi a prova de que ainda havia vida ali. A partir dali, a recuperação foi lenta, dolorosa, mas constante. Passei da cadeira para o andador, e do andador para uma bengala. Cada passo era uma vitória monumental. A bengala se tornou minha fiel companheira, um símbolo não da minha fraqueza, mas da minha teimosia em continuar andando. Com a parte física sendo reconstruída, era hora de reerguer o resto. Peguei o dinheiro que ele me deu e, em vez de vê-lo como o preço da minha humilhação, decidi vê-lo como o capital inicial para a minha liberdade. Abri minha própria empresa, no mesmo ramo de consultoria. Comecei pequena, trabalhando do meu apartamento adaptado, mas a estrategista, a mulher dos números e dos planos que havia construído um império para Caio, ainda estava aqui. Eu era boa e sabia disso. Conquistei o primeiro cliente, depois o segundo, depois 10. Meu nome começou a circular no mercado. O nome de uma mulher resiliente e com uma visão de negócios impecável. Foi através do meu novo trabalho que conheci Marcos. Ele era um cliente, o dono de uma empresa de tecnologia que buscava expandir. Nossas reuniões eram produtivas, mas eu notava como ele me olhava. Ele não via a cadeira de rodas que eu ainda usava no escritório ou a bengala em que me apoiava para andar. Ele via a mim. Ele ouvia minhas ideias, ria das minhas piadas e me olhava com uma admiração que eu não via há anos. Ele me chamou para sair. Um frio percorreu minha espinha. Fazia tanto tempo. Fomos a um restaurante e, pela primeira vez, não me senti constrangida com a bengala apoiada na cadeira. Com Marcos, tudo era fácil. Ele era gentil, inteligente, e seu sorriso era a coisa mais genuína que eu já tinha visto. Ele me amou por inteiro, com cicatrizes, bengala e tudo.
Enquanto minha vida florescia, eu ouvia rumores sobre Caio. Sem a minha mão para organizar e planejar, a genialidade criativa dele se tornou caótica. A empresa começou a perder clientes importantes. A tal Rebeca, aparentemente, não era tão boa em gerenciar crises quanto era em ter um caso. O império que construímos juntos começou a ruir sob o peso do ego e da má administração dele. Cerca de 2 anos depois da nossa separação, eu estava no meu novo escritório. Um espaço amplo e iluminado, com uma vista linda para a cidade. Eu estava de pé, analisando um gráfico, apoiada levemente na minha bengala, quando minha secretária anunciou uma visita inesperada. "É um senhor Caio", ela disse. Meu coração deu um pulo, mas a calma tomou conta de mim. "Pode deixá-lo entrar." Ele entrou, e eu mal o reconheci. O ar de superioridade tinha sumido. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e um terno que parecia um número maior para ele. Ele olhou para mim, de pé, e seus olhos se arregalaram por um segundo. "Thalita", ele começou, a voz fraca. "Você está ótima." "O que você quer, Caio?" Perguntei sem rodeios. Ele gaguejou humilhado. Falou sobre as dificuldades, sobre a crise, sobre como as coisas não saíram como ele planejou. E então veio o pedido. Ele queria que eu salvasse a empresa dele. Uma fusão, um empréstimo, qualquer coisa. Ele queria que eu o reerguesse. Eu o ouvi em silêncio. Quando ele terminou, um sorriso leve surgiu no meu rosto. Não era um sorriso de deboche, mas de quem finalmente entendeu a ironia da vida. Olhei para ele, o homem que me disse que eu não servia, que zombou da minha incapacidade de correr atrás dele, e fiz a pergunta que guardei por tanto tempo. "Que curioso, Caio." Comecei, a voz tranquila. Eu me reergui. "Minha empresa está crescendo. E você? Pelo visto, você não sabe andar com as próprias pernas." O sangue sumiu do rosto dele. Ele me olhou, derrotado. Não havia nada que ele pudesse dizer. Ele se virou e saiu do meu escritório, um homem quebrado. Eu não senti prazer, mas senti paz. Aquele ciclo estava finalmente encerrado. Eu nunca voltei a andar como antes. A bengala continuou sendo minha companheira, mas eu não me sentia derrotada. Casei-me com Marcos. Tivemos 2 filhos lindos, uma menina e um menino. Construí uma família baseada em amor verdadeiro e respeito. Fui amada como eu merecia. Fui feliz. Caio tentou se reaproximar algumas vezes nos anos seguintes, com mensagens e ligações melancólicas. Eu o ignorei. Ele só desistiu de vez quando viu uma foto minha, postada por Marcos, onde eu segurava nosso primeiro filho no colo, o sorriso mais radiante que eu já dei estampado no meu rosto. Acho que, finalmente, ele entendeu que a metade de uma pessoa havia se tornado mais inteira do que ele jamais seria.